Tá bom. Pessoal, tá todo mundo vendo aí a minha famosa apresentação de 300 charts, né? No passado era outra coisa, agora é 300 charts. Tá Tá bom? ótimo, tá em tela aqui, Fadu, fica à vontade. Já, maravilhoso. Bom, antes de mais nada, eu agradeço sempre a oportunidade de participar desses eventos junto à universidade, até porque é uma forma que a gente tem de retribuir tudo que a gente recebeu enquanto aluno de graduação. No meu caso, começou ainda no colégio técnico e depois, em vários momentos da minha vida, seja fazendo cursos de especialização, tive período até de dar aula em cursos de extensão. Então, isso é uma forma da gente retribuir tudo que a gente recebeu. Então, tem gente que adota gato, tem gente que adota passarinho, e eu resolvi, por parte desse espírito meu, e procurar auxiliar as empresas. E a forma melhor que eu tenho encontrado é, como bem disse a Mariana, é ter participado de vários eventos, um deles, inclusive, é este, o outro é o Desafio Unicamp, que eu recomendo, imputo a todos que ainda não conhecem, uma das melhores experiências para a gente se rejuvenescer, né? Diz que para ficar velho basta você só ter idade, né? Mas para se manter jovem, você precisa andar com os jovens. Eu acho que é uma oportunidade que a gente sempre não deve perder de vista. De qualquer forma, maiores informações estão aí nas mídias sociais e eu acho muito bacana. Bom, o tema de hoje é um tema que eu depois vou até pedir a colaboração da Mariana, porque muitos desses temas são escolhidos a quatro mãos. Isso aqui é meio que uma encomenda, né? Uma vontade minha, e posso até contar com um pouco do desejo da Mariana, vis-à-vis o esforço que a gente tem tido nas sessões de mentoria e, principalmente, no acompanhamento de projetos dos trabalhos que as incubadas... Não é verdade? Mariana, conta um pouquinho como é que a gente chegou nesse tema tão incandescente para o universo das startups e das pequenas empresas, tá? Todas as empresas que estão nascendo, independente de terem, elas vão passar por essas mesmas dificuldades. Claro. Bom, então, a gente tem, né, esse evento que agora, nesse momento online, né, a gente acabou transformando ele, né, de uma forma aberta, né, para que outras startups aqui do ecossistema também possam participar, né, mas o nosso principal insumo aí, né, para essas palestras é o acompanhamento que a gente faz aqui com as nossas empresas incubadas, né, e que em muitos casos são, né, empresas de base tecnológica, com um perfil, né, muito mais acadêmico do que de gestão e de negócios, né, então é esse trabalho que a gente faz aí ao longo do processo para trazer esses temas, né. E essa questão, assim, de marketing, vendas, né, o que é um, o que é outro, em que momento eles interagem, né, sempre vem à tona aí, né, nas conversas, e a questão da startup aí em geral é que, em muitos casos, são poucas pessoas, e às vezes a mesma pessoa que faz um e que faz outro, né? Então, ter essa distinção, né, do que é um, do que é outro, em que momento que um alimenta o outro, né? Quando eu paro um, quando eu começo o outro, é bastante importante, né, para essas empresas que estão começando e que, após aí desenvolver, né, o seu produto, a sua tecnologia, né, tem que aí fazer a tarefa hercúlea de colocar isso no mercado e começar a vender, né? Então, esse que é um pouco aí as conversas que a gente vem tendo, né, de trazer essa distinção, né, e essa diferenciação e em que momento, né, começar a agir, né, de uma forma ou de outra. Então, é isso um pouco que a gente vem conversando. Puxa, melhor explicado impossível, tá certo, Obrigada. Mariana? Parabéns. Eu acho que uma das coisas
mais claras foi exatamente isso. Nós temos aqui uma longa trajetória já falando com startups, né, Mariana? Eu imputo aqui algo em torno de 5, 6, 7 anos que a gente já vem convivendo assiduamente com o ecossistema, tanto da Unicamp, como da Exalc, como da... Estou falando de mim até com o pessoal lá de Jundiaí, e, inevitavelmente, o problema acaba sempre sendo o mesmo. Então, eu preparei essa pequena webinar, palestra, whatever, que eu tirei um pouco das 300, ficaram só 10, tá bom? Então, para ninguém ficar nervoso. E a expectativa é justamente tratar esse assunto, não como definitivo, mas alinhar exatamente os momentos e os pontos positivos e negativos onde essas coisas precisam convergir, com o risco de que você, dentro de uma proposta de negócios, inevitavelmente você pode deixar de capturar essas oportunidades e, muito pelo contrário, você pode acidificar enormemente o ambiente de sucesso ao qual o seu projeto empreendedor, já não só tecnológico, mas que envolve outras questões, possam evoluir. Tá bom? Vamos começar? Eu vou deixar vocês à vontade aí com a Mariana e o nosso amigo Lucas, e as perguntas eles vão gritando aqui, justamente na hora que precisarem. Tá bom? Então, antes de mais nada, eu preciso... Cadu, só uma dúvida. Eu acho que seria bom você dizer, você ir até um certo momento e falar, gente, dúvidas até aqui? Aí a gente coleta e abre. Aí vai mais um tanto, pode ser? Isso, né? Pode. Não, eu vou fazer exatamente isso. Como Beleza. são poucos charts, a cada chart a gente vai dando, tá? Até para que haja uma tranquilidade. Isso. Então, até por uma questão aqui de fazer jus à FEBRAEC, que é uma entidade fundamental para nós que atuamos em consultoria. Eu já estou em consultoria há mais de 20 anos, apesar que no currículo apareceu 15, depois é que foi até bom para eu ficar mais jovem, tá certo? Mas eu já estou atuando em consultoria há exatos 24 anos, é um número, né, que já passou história. Então, rapidamente, eu vou convidar todos a conhecerem a FEBRAEC, que é justamente através dela que nós temos esse acordo com a universidade e através dela a gente consegue ter a oportunidade de interagir, né? A FEBRAEC é uma instituição sem fins lucrativos, tá certo? Ela é com atividade de consultoria e treinamento em todo o Brasil. A gente tem 2 grandes objetivos. Primeiro, auxiliar o desenvolvimento da carreira do consultor, através de cursos, orientações, seminários, congressos, certificados, enfim, tudo que for importante para aquilo que um consultor, como projeto existencial e empreendedor, tem interesse. Além disso, a gente contribui com as empresas de consultoria através da prospecção de oportunidades, tá certo? Participando do networking, como a gente diz em consultoria, nada melhor do que um outro consultor para te indicar um bom negócio. Então, foi dentro desse espírito, a gente já há alguns anos participou da fundação e, através desse desenvolvimento e da colaboração do nosso presidente, a gente vem conseguindo trabalhar enormemente aqui junto à universidade. Tá bom? Faço um convite a todo mundo para ter acesso aí através do site, a conhecer mais uma série de questões, mais uma série de oportunidades que a FEBRAEC oferece para os interessados. Tá bom? Então, devidamente apresentado, vamos lá para o nosso primeiro chart. Qualquer dúvida também sobre a FEBRAEC, por gentileza, é só encaminhar que a gente vai conversando e apresentando. Lá eu sou o diretor de comunicação e marketing da entidade. Tá legal? Bom, olha só, aqui começamos a falar, então, do nosso momento número 0, né? Por que de falarmos sobre esse tema, tá certo? Marketing versus... O que está aparecendo isso aqui na minha frente? Opa! Tá? Por que falarmos desse tema? Marketing versus vendas, né? Aliás, historicamente, eu não sei qual é a experiência de todos, mas no passado, bem passado, isso sempre foi uma área que uma coisa parecia muito com a outra e a divisão era meio estranha, né? Apesar de que as coisas têm projetos e momentos completamente diferentes. Eu, inclusive, profissionalmente, uma vez um cliente me contratou justamente para colocar, tá vendo essa barreira entre os 2 cavaleiros aí? Eu fui chamado numa empresa
porque tinha o rapaz de marketing invadido a área de vendas e o cara de vendas tinha invadido o cara de marketing. Na verdade, eu espero até que os dois cavaleiros a que me refiro nessa história estejam também participando. São pessoas maravilhosas, somos amigos até hoje, mas que, na prática, tivemos que ir lá presencialmente, separar os dois universos. E por que acontece tanta dificuldade entre que a gente está se referindo e que afeta o desenvolvimento dos negócios, tá? Então, eu vou para o próximo chat e vou abrir para as perguntas, tá? Existem muitas definições sobre os dois temas, tá certo? Mas aqui eu creio que nós conseguimos fazer a coisa de uma forma muito prática e que permite a gente, então, evoluir, tá? O que faz a diferença entre esse negócio chamado marketing e esse negócio chamado vendas? A gente apropria da seguinte forma. Marketing pensa o futuro, tá certo? Ou seja, ele está olhando para o negócio do amanhã. Essa é a grande tônica que a gente deve e precisa pensar sistematicamente quando se referir a marketing. Já o negócio de vendas, ele está focado no agora, ou seja, presentemente ele tem que transformar o que você tem, objetivamente falando, em produto, distribuição, preço, enfim, o que você determinou no momento anterior, que é o momento do marketing, em algo concreto e resultado. Então, recapitulando, gente, o marketing, nessa definição, tem a expectativa de responder às grandes perguntas que o negócio vai precisar para operar no amanhã, tá? Já as vendas vai falar e focar exclusivamente no agora, transformando tudo aquilo que foi desenhado e previsto no momento anterior em uma oportunidade para gerar resultados hoje. Essa diferença é, vamos dizer assim, o primeiro passo para a gente construir a percepção de momentos. Até porque vocês vão ver para frente, nós temos que ver isso de forma dinâmica dentro de um empreendimento, dentro de um projeto empreendedor. Então, como diria um velho chefe que eu tive, aliás, o meu último chefe na vida, ele definia time to market, time to money. É o tempo do pensar o negócio, é o tempo de pensar o dinheiro. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão que gostaria de se discutir em relação a esse chat? Por favor. Eu tenho mais alguns aí, pelo menos antes da gente encerrar. Fadu, nós ainda não temos perguntas, pessoal. Ótimo. Podem enviar as perguntas no Q&A ali, tá no rodapé da tela, tá, pessoal? Tá. Esse conceito, até aproveitando para falar, ele não tem nada de novo nem de muito diferente. O que interessa é você ver isso de uma forma mais sistêmica. E eu acho que essa é a primeira grande dificuldade que a gente vê isso, tanto dentro das empresas e principalmente dentro das startups. Na questão das startups em particular, como elas invariavelmente têm origem, nesse caso aqui com a Unicamp, de base tecnológica, são muito vinculadas aos projetos que envolvem um desenvolvimento tecnológico em nível sofisticado. O que faz, na prática, a pessoa entender tanto o marketing quanto de vendas como algo, muitas vezes, desconectado, ou momentos que se misturam de uma forma não apropriada. Aliás, este tem sido, como a gente comentou, eu e Mariana, uma dificuldade recorrente nos nossos trabalhos juntos ao pessoal. Tá bom? Bom, eu vou seguindo as perguntas, por gentileza, eu vou parar cada chat para a gente retomar. Bom, então, se existe essa diferença, qual é o grande momento? É aqui que eu acho que a gente consegue, então, dar uma alinhada num conceito, como eu comentei, relativamente básico, mas que ele tem que ter uma percepção muito grande na hora em que a gente vê isso de forma dinâmica, tá? Então, note bem, eu usei ali no comecinho do processo o marketing. Então, lá naquele momento, lá em cima, nós vamos falar em que você está pensando,
o seu negócio e as oportunidades. Eu vou entrar em detalhes mais para frente, tá? Aí eu propositadamente coloquei uma zona de transição, inclusive cinza, que é para justamente a gente poder destacar ali essa transição entre o momento marketing e o momento vendas. E, obviamente, isso tudo tem que acabar em vendas, até porque é nesse momento que a gente vai falar efetivamente de resultados, tá bom? Então, a primeira coisa que eu destaco é que vocês viram que eu coloquei aqui, percorrendo tudo isso, o que a gente chama de serviços de marketing, né? De novo, isso aqui é um conceito que a gente evoluiu por conta dos nossos trabalhos de estruturação das áreas de vendas e, naturalmente, de marketing, onde a gente destaca serviços de marketing. Serviços de marketing são aqueles associados à aplicação da marca e obviamente, tudo que gira em torno do ponto de venda. Tá certo? Então, é uma coisa que é relevante, importante, tem um escopo próprio, mas que, muitas vezes, ele misturado ali dentro, ele causa mais dificuldade para o seu entendimento. Então, quando a gente, sendo bem objetivo, quando a gente estrutura um departamento de marketing, o modelo de gestão é diferente do modelo de gestão de vendas. E o trabalho destacado em serviços de marketing, ele é reposicionado exatamente como está, à parte. Não é porque ele é inferior, não é porque ele simplesmente porque ele tem características e, objetivamente, hoje, no universo em que a gente necessita vender, ele precisa ter um frame à parte. Tá legal? Então, é assim como a gente entende. Agora, voltando à questão da dinâmica, né? Eu usei a figura aí dos jamaicanos, inclusive eu tenho a impressão que eu peguei o cara mais rápido aí da Jamaica e do mundo, né? Pois é exatamente aqui que está o grande X da questão. Não adianta eu pensar marketing e pensar vendas desconectados. Nós precisamos ter essa passagem desse universo, ou melhor, desses momentos de um para o outro. E aqui temos uma dificuldade agigantada, tá? Até porque, retomando a conversa de novo para as startups, se você tem uma concepção em marketing de base tecnológica que construiria um diferencial em seu produto ou serviço, ele, em alguma forma, ele vai ter que ser materializado para que você possa, lá na frente, chegar e oferecer ao mercado uma solução que vá ao encontro das necessidades. Veja que existe, então, um movimento, e é esse trabalho que é hoje talvez o mais complicado na hora em que a gente vê essas coisas funcionando. Tudo bem? Então, a questão aqui das oportunidades é exatamente essa, é quando a gente faz essa transição entre montar a oportunidade e transformar em dinheiro sonante no caixa. Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, Fadu, algumas dúvidas foram surgindo aqui, né? E por favor. Talvez algumas delas você vai comentar mais para frente, né? Claro Isso. que o seu primeiro slide já é bem emblemático, assim, diferenciar a venda de marketing, né? Falando, olha, um é o futuro e o outro é o presente, né? Isso. E aí começaram a surgir algumas perguntas, né? Então, o Anésio Júnior, que eu acho que é o Anésio da Febraec, eu não sei se é o Anésio da Febraec. eu acho que é ele, que foi nosso último palestrante ali, no último webinar que nós fizemos. Ele pergunta assim: Fadu, bom dia. Como uma empresa que ainda não tem uma estrutura deste modelo que você coloca, vai trabalhar com estes dois momentos de marketing e vendas? Tá. Eu vou retomar isso mais para frente, até porque eu vou justamente colocar esses momentos organizados, mas não deixarei de responder a tua oportunidade. A questão é a seguinte: o fato de você ter nascido agora faz esse desafio mais importante, ou seja, a tua resposta que você tem que dar em marketing tem que ser mais completa possível, tá bom? Diferente de uma empresa que já está em, vamos dizer assim, on the pipeline, né? Já tá as coisas funcionando, é porque você, teoricamente, teria um departamento de marketing e um departamento de vendas. E essas coisas, então, obviamente, cumprem, como eles têm papéis gerenciais diferentes, os objetivos dos departamentos são diferentes, a gestão é diferente,
Então, isso dá um outro alinhar. Mas quando você nasce, na prática, você precisa ser mais completo na questão marqueteira, até porque ela vai, obviamente, comer boa parte dessa zona cinza, se não a zona cinza inteira aí do chat, tá? Mas eu vou retomar isso mais para frente. Ok, Fadu, tem mais duas perguntinhas aqui, é do Alcino Vilela. O Alcino, ele é de uma startup nossa, incubada ali na Encamp, a Homebook, que atua aí com portaria robotizada, né? Conheço, já tomei um Conhece, o chopp com ele Alcino uma é vez. famoso aqui no nosso ecossistema. Ele pergunta assim, né? Qual que é o perfil de um bom vendedor? E a segunda pergunta é, numa startup pequena, qual que é a estratégia de venda B2B? Isso. Bom, vamos por parte. A primeira eu vou responder integralmente, 2 chats para frente, e a gente vai chegar. Mas, de novo, a preocupação é não perder a oportunidade. Alcino, o bom vendedor, ele é o cara que está ali para vender. Presta atenção que depois a gente vai voltar. Cuidado com o vendedor que veio para discutir a tua proposta de marketing. Isso depois eu vou explorar melhor. Então, são coisas diferentes, tá bom? O vendedor, ele tem objetivos de vendas e, para isso, ele precisa ter as respostas já garantidas, tá? A segunda pergunta, Lucas, me lembra, a segunda pergunta era... O Alcino pergunta qual que é a melhor estratégia B2B. Tá. Bom, a melhor estratégia B2B, meu amigo, é você realmente ter uma proposta de valor diferenciado para esse tipo de perfil, tá? Então, o que acontece? Não muito raro, isso eu estou te falando porque é muito comum, a gente vê as startups entendendo a sua proposta de valor B2C, como se estivessem orientando toda a sua ação de marketing e, portanto, a estratégia de vendas voltadas para o consumidor final. E, na verdade, quando você vai para o B2B, você tem que ter um outro approach. Eu também vou tomar a liberdade de pedir para você aguardar um pouquinho mais, porque a gente vai falar um pouquinho, mas lembrando o seguinte, particularmente de base tecnológica, você tem que lembrar que você muitas vezes vai ter que recorrer, via os objetivos de vendas, a um canal de vendas, por exemplo, o que faz com que a tua estratégia necessariamente não possa ser mais B2C exclusivamente. Tá bom? Mas a gente vai conversando, tá? Podemos continuar? Mais alguma pergunta? Sim, Eduardo, pode seguir em frente e eu vou recolhendo as perguntas aqui, ok? Tá ótimo. Gente, vocês gostaram do jamaicano aí? O cara é grande para chuchu, fala a verdade. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar mais um pouquinho a fundo nessa discussão. Então, quando a gente fala do momento de marketing, tá? Eu gosto muito de tratar essa questão caracterizando desse jeito. De médico, de louco e de entendedor de marketing, todos nós temos um pouco. Ou, como diria meu antigo sócio, um momento eureka, tá? É aquele momento em que você extravasa a visão de oportunidade, onde você pensa, repensa, seja em cima do canvas, seja em cima do seu marketing mix, enfim, é onde tudo vai evoluir e tudo vai ficar, e o pior de tudo vai funcionar, tá? Mas é assim mesmo, isso eu acho que é o grande momento do marketing. Eu acho que, por isso, eu sou um credo de que esse é o modelo e o momento correto de fazer as coisas. É o momento em que a gente vai construir as oportunidades e vai identificar novos limites dos nossos projetos, tanto sejam eles porque você tem uma solução diferenciada, seja porque você, na verdade, está vendo um momento empreendedor único e do qual você está lançando mão para regimentar forças. Então, isto é a tônica do marketing. Quer dizer, você não vai pedir para um marqueteiro, ou pelo menos naquele momento do marketing, não ser criativo, não testar os limites, não repensar as coisas, tá? Eu lembro, de novo, dos meus desafios profissionais, eu tive vários, mas eu lembro, voltando ao meu antigo chefe como executivo, eu fui gerente de marketing muitos anos,
E eu me lembro que tinha um cenário planning onde um grande concorrente, um big player internacional, ia entrar no Brasil, e ele me chamou, eu cuidava do canal de vendas, ele falou assim, Fadu, eu preciso de um projeto para defender um cheque de $100 mil. Era a tônica. Dentro do cenário planning traçado, essa entrante no mercado iria avançar sobre a nossa rede de distribuição. Então, ele falou, eu preciso de um projeto para defender a nossa rede de um cheque de $100 mil. O que nós temos que oferecer de valor para a nossa rede, tal ponto que nós consigamos construir uma barreira à entrada. Então, note bem, é nesse momento da criação. E nada mais criativo e nada mais rejuvenescedor para um negócio do que uma boa e eficiente área de marketing. E é aqui que a coisa, então, ela é construída. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Beleza. Bom, mas como tudo na vida tem um momento de realidade, nós temos, né, colado a esse momento de marketing, nós temos o que a gente chama de momento de vendas, onde vocês vão perceber que o foco muda completamente. Aqui, inclusive, a melhor estratégia de vendas é o quê, gente? É a que funciona. Tá certo? Veja que parece uma coisa ambígua, né? Porque no momento anterior eu estou criando, eu estou analisando as potencialidades, estou entendendo como eu transformo desafios em algo palpável e rentável. E nesse momento, é um momento cruel, porque no momento vendas, os objetivos são completamente diferentes. E mais, note que o que vai o tempo todo percorrer a visão é uma visão muito pragmática. Então, é nesse momento que a questão, muitas vezes, conflita e retoma lá aquela discussão lá dos dois cavaleiros e aquele pedacinho de madeira no meio que separava os dois, né? Por quê? Uma hora você tem um projeto muito bonito, muito encantador, cheio de oportunidades, e no outro você tem gente que muitas vezes não consegue capturar valor exatamente porque ou ele não está conseguindo enxergar, ou não está conseguindo entender, ou porque ele está incompleto. E é aqui que a gente vai tocar um pouco dos problemas. Tudo bem? Então, só para a gente fazer aqui um resumo. Eu falei para vocês do momento de marketing, que é o momento do amanhã. No momento de vendas, nós estamos falando do agora. Isso se desdobra em duas visões de estratégia de negócio, onde o momento marketing está orientado na criação, no repensar, numa expressão muito cara para a McKinsey, quer dizer, quando você, o blueprint, né, que é você olha para a folha em branco e começa a desenhar, tá? E você tem o momento vendas, que é o momento onde você está focado e orientado em resultado, onde os objetivos são distintos e onde a forma de perceber valor é objetivamente em resultado, tá? Quer dizer, um bom projeto em vendas só faz sentido se ele, obviamente, atingir a performance, e aí de forma muito objetiva, tá certo? Nos resultados que a gente espera. Senão, evidentemente, nós vamos ter uma dificuldade. Então, é essa visão e esses momentos que faz com que a gente tenha que trabalhar muito coordenado, do mesmo jeito que foi aquela figurinha que o grande campeão da corrida consegue ganhar sozinho, mas também consegue ganhar em grupo, na medida em que o bastão é passado a tempo e a hora corretos. Até aqui tranquilo, senhores? Alguma dúvida? Gostaram da minha figurinha de capturar dinheiro? É o sonho, né? Se bobear, já deve Fadu, ter acho que tem... não vi o Lucas. Aí tem uma pergunta, acho que aqui no chat, né, Lucas? Vamos lá. Faz aí. Isso mesmo, é a pergunta do Renato, né? Ele fala assim, Fadu, para uma startup com recursos financeiros escassos, como traçar um plano de marketing que não queime um caixa? Bom, good question. Então, primeiro, olha, então vamos lá. Primeiro, contrate um consultor sério e correto. Já começa ajudando. Eu conheço algumas startups que gastaram o dinheiro que tinham, que não tinham num contrato
que acabou levando a nada. Mas o fundamental é o seguinte, para que você possa desenvolver isso, eu vou fazer aqui uma platitude, mas é sempre bom lembrar. Não esqueça que você vai vender isso para alguém. Então, precisa você conhecer muito bem o cliente, o mercado a quem você vai atender. Ou, ainda que seja de forma incipiente ou até, num primeiro momento, algo que você julga que não seja até o alvo. Quer dizer, o que vai parametrizar o sucesso do teu projeto continua sendo o básico, entender e conhecer muito bem o cliente, tá? É lógico que quando você está lá na etapa anterior do marketing, sonhando grande, tá? E eu sou a favor de sonhar grande, não sonho nunca pequeno. Marketing não é lugar para você pensar pequeno, tá bom? Marketing vai depois, vocês vão ver naquela zona cinza, a gente vai decompor essa proposta e, de repente, alocar isso de uma forma mais organizada, que permita facilitar tanto o universo de vendas, como a velocidade de traduzir projeto em grana no caixa, tá? Mas, voltando a falar, o marketing ele não pode, em momento algum, deixar de olhar para o cliente que está em frente dele, tá certo? E isso é fundamental para a gente poder continuar evoluindo. Tudo bem? Tem mais alguma pergunta? Fadu, nós temos mais uma pergunta aqui no Q&A do Curtis Campos. O Curtis é de uma empresa incubada nossa lá na Encamp, né? Entrou recentemente no nosso programa de incubação, a BioAcids, e ele fala, olha, ótimo comentário, marketing versus venda. Então, quem vem primeiro? Iniciar vendendo com pouca estratégia de marketing ou fazer uma estratégia de marketing tentando vender depois? Considerando uma startup também. Boa. Vou te dar um exemplo. Eu vou responder isso de forma melhor nos próximos chats, mas eu vou falar de uma startup que uma vez eu montei, tá certo? Eu não tive dúvidas. Eu percorri a parte de marketing relativamente rápida, abri o leque e, de posse do MVP, quer dizer, o mínimo produto vendável, eu saí testando, tá certo? Foi com esse feedback que depois eu pivotei e pude, ou poderia, tá? Porque depois que eu percebi que a minha proposta original não viraria, eu desisti da startup, tá bom? Mas só para a gente não ter dúvida. Eu acho que você, dentro do marketing, você pode sim testar a tua proposta e deve, tá? Até para que você não acredite que você vai chegar com tudo pronto, né? No momento de vendas, porque você vai ver que o momento de vendas ele tem uma peculiaridade, porque como o modelo de gestão é diferente, você não pode entregar para um vendedor, tá? Já estou antecipando aqui, gerando um anticlímax. Você não pode entregar para o vendedor um mix marketing que não esteja pronto. Com o risco de que, se você fizer isso, você convidou o pior marqueteiro que você poderia ter na tua estratégia. Já antecipei, tá bom? Tudo bem? Respondi aí o Kurt? Respondido. Fadu, por hora, são temas essas perguntas. Pode seguir em frente. Então, tá bom. Então, pessoal, acho que nós chegamos aqui, já separamos momento marketing, momento vendas. Tem 2 focos diferentes. Momento vendas, gente, por favor, momento vendas é o momento em que tem que virar resultado. Se não tiver virando resultado, nós temos um problema grave, tá? Vamos lá, o próximo. É exatamente aqui a pergunta. Olha só, gente. E o que eu faço com a zona cinza? Tá? É óbvio que eu aqui não quero deixar dúvidas. A zona cinza, dentro de uma startup, gente, ela é parte do marketing, tá bom? Então, é essa preocupação que eu quero destacar, tá? No momento marketing, que vocês estão vendo azulzinho, bonitinho, a gente tem lá preocupações, como eu falei, pensar grande, encontrar soluções mirabolantes, ganhar o prêmio Nobel, repensar a existência, pensar em algo, né, maravilhoso. E eu volto aqui a imputar, é fundamental, isto é o papel de marketing em qualquer empreendimento, tá bom? Não deixem de fazer isso. O problema é que na hora em que você dinamicamente tem caminhado o marketing para vendas, como a gente viu, a coisa tem que chegar em vendas de uma forma diferente. Você não pode entregar para vendas um plano de marketing. Compreendeu essa diferença ou não?
tá? Então, voltando aí às discussões e às dúvidas. Um dos maiores abacaxis que a gente tem, né, Mariana? Mariana e todos aqui, porque eu tenho certeza que muita gente vive essas angústias. Eu não posso chamar um cara de vendas e entregar para ele um PPT de apresentação e falar, sai para vender. Não existe isso, tá? Em vendas, amigos, ou você tem isso consolidado, testado e bastante alinhado, evidentemente que dentro do plano de vendas eu vou me permitir fazer ajustes. De repente a gente vai identificar determinadas propostas de performance que não são tão realísticas, enfim, sempre vai ter ajuste dentro do plano de vendas. Agora, o que você não pode é simplesmente fazer um copy-paste do seu plano de marketing e entregar na mão de um vendedor e falar, cumpra-se. Não existe isso. Para vendas, é fundamental que ele receba algo de marketing. E por isso eu fiz questão de destacar essa zona cinza. Vamos lá, sendo muito objetivo, gente. Qual é o produto, qual é o preço, quem são os meus concorrentes, como eu distribuo, e aí vai embora. São todas as questões que fundamentalmente vendas vão viver, elas têm que ser respondidas por marketing. Note que isso é interessante, porque na pergunta que foi falado atrás, quando você tem uma empresa já com uma história, ou de uma estrutura, aí já não estou falando só obviamente, de uma startup. Essas coisas acontecem dentro de um processo bastante ritmado. De novo, voltar fazendo aqui um depoimento pessoal do meu tempo de marketing. Então, cabia a mim pensar o amanhã, cabia a mim, dentro do meu escopo, pensar os vários projetos. Esses projetos eles eram submetidos a um corte anual, definia-se as prioridades e a gente fazia. Agora, note bem, a minha missão acabava quando acabava a zona cinza, tá? Então, cabia a mim fazer a concepção e ir até o piloto. Por exemplo, um dos milestones que a gente tinha era justamente o piloto rodando, tudo funcional, os resultados já perfilados. Então, quando ia para o universo de vendas, ele ia literalmente como um kit, para ser uma linguagem bastante cara ao momento. Quer dizer, uma coisa muito mais replicável, algo que já tinha um perfil já pré-estabelecido, onde, na verdade, a área comercial entrava para dar dinamismo, que é exatamente o que a área comercial mais sabe fazer. O que faz uma área comercial virtualmente excepcional é a capacidade que ela tem de pegar um produto dentro de uma determinada proposta de valor e transformar aquilo em muito dinheiro no caixa. Tá certo? Agora, quer complicar a situação? Não faça essa transição correta e, principalmente, transfira a zona cinza para a responsabilidade do departamento de vendas. Inexoravelmente, você vai ter um andar para trás e uma confusão pior, tá? Vou me lembrando aqui dessas histórias todas, eu nunca me esqueço, né? Primeiro como eu falei, o proprietário da empresa me ligou, falou assim, por gentileza, vem aqui, separa, os dois universos não estão fluindo, então tivemos que acertar aqui a fronteira, né? E eu nunca me esqueço de um dia, eu dando treinamento numa grande empresa, mas uma muito grande empresa, e um dos vendedores resolveu questionar a área de marketing porque tinha um produto de um molho de tomate vendido numa embalagem verde, tá certo? Tá? Quando na cabeça dele tinha que ser vermelha. E ele faz essa natural discussão, tá? Então, como eu falei para você, se você tem alguém estruturado, pensando marketing, se ele chegou na conclusão que a lata é verde, amigo, tua missão é vender a lata verde. Não é questionar se ela é verde ou é amarela ou é azul. E é essa discussão que eu não curto. Eu acho que a gente deixa muito rabo para a discussão com a área de vendas e que tem que ser necessariamente resolvida por marketing. Veja que dentro da minha preocupação aqui é respaldar
e reforçar a importância do papel de marketing e não diminuir o papel de marketing. O problema é que o papel de marketing ele tem que chegar a responder questões que são muito objetivas dentro do plano de vendas, sem o qual, se você não fizer, você vai deixar uma ponta solta e amanhã você abre a oportunidade até para rediscutir o teu plano de marketing novamente, o que não é não só saudável, como demonstra que provavelmente você não fez a lição de casa como deveria. Tá bom? Alguma pergunta, Lucas? Lucas? Oi, desculpa, estava sem o áudio. Nós temos uma pergunta aqui do Marcelo Domingues, né? Meu amigo golfista. E ele quer pegar um gancho ali da última pergunta do Kurtz, tá? Ele fala que no atual ambiente VUCA, sobretudo com o cenário de pandemia, onde tudo muda muito mais rápido e as percepções e necessidades dos clientes mudam em ciclos menores, né? Como o marketing e vendas mantém-se em sincronia para garantir a materialização dos planos e garantir dinheiro no caixa? Boa pergunta. Pergunta de engenheiro. Né? Engenheiro mecânico da Unicamp. Olha, eu acho que a questão aqui é uma questão, primeiro, desafiante de marketing. Eu vou avançar aqui e, quem sabe, a gente explica isso de uma forma bem objetiva. Quando a gente organiza porque a gestão de um departamento de marketing é diferente de uma gestão do departamento de vendas, tá? Objetivamente aqui, vou te dar a minha percepção, porque é assim que eu estruturo áreas de marketing e também áreas de venda. A área de marketing, eu acredito muito que você deve gerenciar por projetos. O que significa isso? Então, fazendo um exercício bem didático, né? Você tem um cenário planning, onde você vai olhar 2, 4, 5, 10, 15, 20 anos, o que você conseguir enxergar para frente, ou 6 meses, se for o máximo que a gente consegue. Tá legal? Você vai orientar os projetos dentro desse cenário, inclusive com objetivos muito claros de performance, resultado, materialização, então, coisas que vão... Esses ciclos de marketing, então você gerencia marketing por projetos, alinhado a um cenário plano. Tá bom? Só que a hora que você vai chegar em vendas, como eu comentei, ele tem que chegar completo. Não basta chegar com um plano. Ele precisa ser materializado nos elementos fundamentais que vão dar suporte, aí sim, ao plano de vendas. Por quê? Eu acredito que o melhor organizador de um departamento comercial é ele cumprir 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo é o ponto de equilíbrio. Tá bom? Então, o primeiro objetivo que vendas tem que atingir é o ponto de equilíbrio. Segundo objetivo, rentabilidade, que é uma expectativa, né, que o acionista tem sobre o capital empregado. E um terceiro objetivo é o que a gente pode falar genericamente de market share, tá? É uma expansão. Evidentemente que em algum limite eu até posso trocar um pouco de rentabilidade por um pouco mais de market share, esse é o compromisso. Agora, a visão é completamente diferente. Então, e marketing organiza por projetos e vendas, eles têm objetivos muito concretos de resultado. Tá certo? O problema maior está nessa transição, porque marketing precisa entregar para vendas algo muito concreto. Tá? E é essa concretude que a gente tem sentido muita dificuldade, ainda mais em se tratando de startups. Tá bom? Eu acho que eu respondi, né, meu amigo golfista? Isso aí. Fadu, tem mais 2 perguntas aqui, Vamos lá. tá? O Alcino, da Homebook, né, nossa incubada, coloca aquela famosa frase do Steve Jobs, né? As pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas, né? Essa máxima continua atual? Continua, mas é pior agora, porque o que acontece, Alcino? Não tem coisa pior do que tentar vender conceito. Isso eu estou te falando porque em consultoria é um caguete muito comum na área de consultoria. Um belo dia, alguém achou que encontrou um mecanismo, uma metodologia, whatever, e acha que vai vender isso porque ele é
fundamental. Então, veja bem, primeira coisa que a gente tem que ter muito claro, o cliente não vai comprar conceito, ele vai comprar algo tangível que vai se manifestar de alguma forma, seja porque vai aumentar a receita, vai reduzir custo, ou vai simplificar e facilitar a vida dele. Tá certo? Mas esse abacaxi, ele é próprio de nós, principalmente na área de base tecnológica, porque muitas vezes esse compromisso ele precisa ser tangível. Então, é aquilo que eu volto a assistir. Eu posso até achar que marketing tá respondido quando eu digo que, a priori, eu reduzo o custo em 8%. Mas se você não conseguir efetivamente entregar um produto na mão de alguém que diz isso aqui custa 8%, reduz em 8%, isso não vai virar muito nada além, porque nós não conseguimos tangibilizar isso para o cliente e vendas não conseguem fazer nada com isso. Esse é o abacaxi, tá bom? Ok, Fadu, tem a última pergunta aqui dessa minha interrupção, do Ivan Bezerra. Ele pergunta assim, como você comentou no exemplo, né? Vendas não deveria questionar a cor da embalagem com marketing, mas não seria importante o feedback da área de vendas para o constante ajuste do plano de marketing, significando aí um dinamismo do processo? Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer. O Ivan é meu colega na Febraec. Ivan, sim e não, tá certo? Eu acho que você, sim, pode ter um monte de feedbacks. Não quando isso, na verdade, só serve para justificar por que você não está vendendo, tá? Então, sendo curto e grosso, tá? Eu acho que a questão básica em vendas não é ficar discutindo por que eu não vendo, porque a cadeira é branca e ela deveria ser preta. E, na verdade, ele tem um objetivo claro, claríssimo, de sair para vender a cadeira preta. Se ele não consegue vender a cadeira preta, é uma discussão um pouco mais ampla. De fato, podemos ter algum problema com o produto? E, no limite, sim. Mas não é essa a discussão. Até porque, se eu imaginar que um bom plano de marketing resolveu claramente isso. Então, eu estou dizendo isso porque são fases, ou seja, são momentos que precisam ser muito bem cuidados e muito bem tratados. Uma das dificuldades que a gente tem em vendas é exatamente isso. Tá? Eu lido, particularmente já há muito tempo, com erros de follow-up, erros de proposta, erros de abordagem de cliente e, na hora que não vende, a culpa é do produto. E garanto para você que, normalmente, há problemas. De um modo geral, as dificuldades não são essas. As dificuldades redundam muito em gestão de venda, um plano mal resolvido, tá certo? Que tem a ver com o ambiente de vendas, tá? Não é necessariamente um ambiente de marketing. Só para concluir a questão da lata aí, tá? Olha, eu não posso dizer para você se eu vou comprar mais ou vou comprar menos a lata pintada de verde. Agora, eu posso te garantir que essa empresa gasta $1 bilhão fazendo teste e mais teste, junto a consumidores, painéis de consumidores, para testar se ficava bonito com verde em vez de vermelho. Eu acho que ele destacou o fato de você ter na prateleira um produto verde, num universo que todo mundo é vermelho. Talvez ele conseguiu até alavancar um pouco mais, exatamente porque ficou chamativo. Mas concordo contigo que, de repente, precisa ter um canal especial para trazer o feedback, sim. Tá? Não era o caso, mas era o caso. Mas eu entendo, sim. Tá bom? Ok, Fadu, obrigado. Acho que a gente pode seguir em frente. Eu vou concentrar um grupo de perguntas, tá? Eu vou deixar aqui depois. bastante nome. Tá bom. Pessoal, tá clara essa questão dessa zona cinza? Porque, a meu ver, e a experiência tem mostrado, tanto com o trabalho com as startups, como o trabalho junto às empresas que são minhas clientes, bem como trabalho já como executivo já de muitos anos. É aqui que a gente precisa ajustar o modelo de gestão de marketing criativo, etc., etc., com a percepção de vendas orientada para resultado. Então, é ali que essa combinação ela vai ter que ser muito mais precisa do que normalmente é. E, particularmente numa startup, isso passa a ser crítico, ainda mais de algo que tem, muitas vezes, a primeira experiência empreendedora, etc., etc. Tá bom?
Vamos para o próximo chat. Então, quais são os momentos, então, de oportunidade e ameaças? Como não cair na armadilha? Pessoal, eu acho que a gente aqui faz um bom resumo disso tudo, né? Quer dizer, imaginando que saindo do marketing para chegar em vendas, na verdade, é a ideia de que você vai percorrer um longo caminho até chegar ao tesouro, tá certo? A preocupação básica é fazer cada uma delas muito bem feitas. Então, seja do ponto de vista do marketing, seja do ponto de vista de vendas, e sabendo agora que nós temos que ter uma zona de transição onde você vai tangibilizar, ou seja, tua proposta de marketing vai ter que vir ao encontro de vendas, com o risco de que, se a gente não fizer isso, provavelmente em vendas, você não vai ter, objetivamente falando, a oportunidade para capturar, tá? Um dos abacaxis que a gente tem muito grande em startup é quando você, em contato com os empreendedores, a gente pergunta sempre, Fadu, eu preciso vender. Ah, bom, ótimo, estamos aqui. Aliás, a parte de vendas, se você tiver tudo rigorosamente pronto, eu vou falar aqui uma bobagem, mas é muito fácil, tá? O problema é chegar com isso tudo pronto. Eu sempre converso com muitas startups. Eu pergunto a primeira coisa, você tem um produto pronto? Ah, não, ele está em desenvolvimento. Eu falo, então você já não tem produto. Tá? Não, Fadu, porque eu preciso disso, preciso de um teste. Preciso falar. Então, de novo, primeira providência sua é, objetivamente falando, me entregar algo que possa ser apresentável e, portanto, vendável. Até porque o processo de venda vai, em algum momento, inevitavelmente, ter que tocar nesses assuntos. Ah, não, mas eu tenho um conceito, eu tenho... Querido, uma coisa é uma coisa, duas coisas são duas coisas. Note que o momento da verdade é o momento de vendas. É aqui que vai mostrar para você se tudo aquilo que você concebeu, seja como projeto, seja como modelo, seja como estratégia, é capaz de transformar em dinheiro, tá? É aqui, só em vendas. Só em vendas realmente essa coisa vai virar. Mas para isso você vai ter que transcorrer um percurso e, mais do que nunca, você sistematicamente testa, tá? Sistematicamente tem um feedback. Até para que, quando você chegar efetivamente a entregar esse produto e a sua estratégia aí já dentro de um plano de vendas, seja tangível e suficientemente orientador para que o profissional, o executivo de vendas, possa pegar isso tudo e cumprir a missão, que é diferente da de marketing. Ou seja, ele tem que trazer e capturar resultados. Nota que, num princípio, num primeiro momento, parece meio óbvio, mas a experiência tem mostrado que a gente tem cometido muitos pecados, tá? Eu citei, por exemplo, o MVP, tá certo? Que, na minha opinião, MVP é o mínimo produto vendável, que, na minha opinião, ele está dentro de marketing e ele é a principal, né? Naquele contexto, o primeiro momento em que você vai ao mercado para ter o feedback, né? Para testar se a tua proposta tem significado e por onde, tá? E a gente não pode ter medo, tá? Do mesmo jeito que você tem que sistematicamente pivotar, que é outra linguagem muito cara ao universo startup e principalmente ao universo tecnológico, né? Você vai descobrir no meio do caminho que no meio do caminho você fez apostas, sejam apostas até de parceiros, tá? Gente que você julgou que naquele primeiro momento, lá no comecinho, lá naquela área azul, era o seu parceiro prioritário para fazer as coisas evoluírem, e quando você termina a zona cinza, ou está no meio da zona cinza, melhor dizendo, você descobre que você está com o parceiro errado. E você vai precisar rever, inclusive, a tua estratégia societária. Justamente por quê? Porque à medida em que você vai incorporando o universo de vendas, você vai passando por um momento teste, onde a sua estratégia vai ficando mais clara e, objetivamente falando,
mais evidente do que você tem para vender vis-à-vis aquilo que você lá atrás pensou como oportunidade. Eu tenho um receio, às vezes eu fico meio entusiasmado, mas a verdade é que eu sou, toda vez que as pessoas batem papo comigo, obviamente, gente envolvida no ecossistema, eu acabo impactando exatamente numa grande pivotagem. Porque, infelizmente, o assunto vendas é o único realmente em que a sua proposta ganha consistência. Se não virar dinheiro sonante no caixa, por mais que isso possa ser alguma coisa muito, muito, muito triste à luz do nosso sistema de crenças, mas é a única coisa que se justifica, né? Se o cliente não comprar, não pagar, evidentemente isso não vai realmente voltar o valor a tudo aquilo que foi investido em tempo e projetos e desafios e, obviamente, o compromisso de todos nós no projeto empreendedor. Tá? Então, em resumo, a ideia básica é essa. Você tudo pode fazer em marketing, porém, quando chegar no momento de vendas, ele tem que aterrissar de uma forma muito consistente. Tá bom? Então, não adianta você ter um plano de marketing e julgar que isto vai para vendas e vai se tangibilizar. Infelizmente, ele não funciona. Você precisa fazer essa decomposição, acertando e respondendo todas as principais dúvidas, para não dizer todas as dúvidas do seu executivo de vendas, para aí sim você entregar algo que possa vender. Tá legal? Tudo bem? Tudo jóia, Fadu, pessoal. Pode seguir em frente. Tá, então tá aqui, estou à disposição para as perguntas, muito embora a gente foi respondendo, né? Fazendo aqui esse resuminho, o mistério hoje de você organizar marketing e vendas e serviços de marketing de uma forma tal que permita você entregar valor com mais velocidade, tá? Até porque cada um tem que cumprir o seu papel com maestria e, evidentemente, principalmente vendas, precisa receber de marketing algo muito, muito concreto. E, obviamente, os serviços de marketing que percorrem abaixo por parte disso, mas que vai permitir você efetivamente ter o apoio e respaldo necessário. Lucas? Obrigado, Fadu. Eu estou com duas perguntas aqui, tá? A primeira é do Kurtz, tá? Da Bioacids. Ele fala assim, que existe um conflito, né? A proposta de valor do produto deve estar de posse da equipe de venda de forma completa. Daí ele fala, olha, veja, embalagem verde versus potencial redução do custo de um produto novo. É uma boa dúvida. Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que se seu plano de vendas, se o seu plano de marketing está bem feito, Curtis, mas, por favor, não estou dizendo que ele não esteja, tá? Ele responderia todas essas grandes perguntas ou objeções que a área de vendas, tá? Então, vou te dar um exemplo, um outro exemplo, a gente está muito fixado. Um belo dia, um gerente nacional de vendas, também cliente meu, ligou de uma outra grande multinacional, porque ele estava lançando um produto no Brasil. Vocês lembram de um spray que fazia neve em árvores de Natal, assim? Sabe? Muito comum hoje, né? Você chega e jogava. Ele foi lançar esse produto, aí reuniu os representantes de vendas, apresentou o produto, o time de venda olhou e falou, isso não vai vender. E ponto. E ninguém queria vender. Aí ele me ligou, eu tinha na época, a gente implantava muito call center, ele virou e falou assim, Fadu, eu quero um call center para vender isso direto nos meus pontos de venda. Eu falei, claro, vamos. Aí eu acalmei ele, porque primeiro que isso até tinha, né, outras implicações. Mas o fundamental é o seguinte, o que acontece? O fato de eu estar em marketing, eu posso até achar que é tudo lindo e maravilhoso, mas você precisa, começando a fazer vendas, acreditar que aquilo de fato tem tudo isso como diferencial. Se ele não acreditar, inevitavelmente a gente tem dificuldades. Como eu comentei, o feedback é muito discutível de vendas, tá? Mas por quê? Porque você em marketing já tratou as objeções. Tá legal? Quando você não trata as objeções, significa que você está entregando para vendas, muitas vezes, um produto
mal resolvido. Agora, o importante não é isso. Será que você está escolhendo o time correto? Será que a melhor forma que você pode fazer é exatamente a que você está propondo? Então, note bem, eu não acredito que você vai vencer as objeções da equipe interna forçando, enfim, mexendo em alguma coisa. Eu acho que é melhor você compreender esse feedback de uma outra forma. Ou você vai construir um novo canal, ou você vai entender que talvez o teu produto precise evoluir mais um pouco, porque se essas objeções são tão óbvias, você não vai conseguir só impô-las, né? É muito complicado, tá? Mas ressalva aquilo que eu comentei. Se o seu plano está muito bem feito, vendas tem que ser tratado de outra maneira, tá? Esse feedback não se sustenta. Vamos para a próxima. A próxima pergunta é do Fernando Pérez, tá? Ele coloca assim: podemos dizer que o sucesso da estratégia de marketing é quando o produto gira na ponta para o consumidor final, enquanto que o sucesso de vendas é quando se atingem os objetivos de faturamento? Dessa forma, os conflitos entre as áreas não seriam diminuídos? Veja bem, bom, primeiro fico alegre de ver o Fernando aqui, tá? Fernando, eu acho que é o seguinte, eu acho que você resumiu bem aquilo que são os KPIs que cada um vai olhar, tá? É óbvio que marketing está olhando também a performance dele, vendo o share of mind, né? Mais do que o market share. Mas eu tenho a impressão de que isso, sem dúvida nenhuma, pode aliviar os conflitos, mas eu acho que a experiência tem mostrado que uma área de marketing que é capaz de entregar algo, como eu falei, mais alinhado com o trabalho de vendas, surge muito mais efeito. Tá? Evidentemente que os KPIs, nesse caso, vão ser orientativos, vão mostrar como um trabalho está sendo bem feito e o outro também. Mas isso, numa linguagem cara aos economistas, é exposto, né? Isso é depois. O ex-ante que é interessante. Então, você está lançando um trabalho, lançando um produto, inevitavelmente, como é que essa equipe vai absorver esse desafio? Você, inevitavelmente, tem que responder a todas essas objeções, e aí, de novo, uma área de marketing bem azeitada, bem trabalhada, ela fará isso com um determinado perfil. Quando você está no ambiente de startup, como disse a Mariana, onde o personagem marketing muitas vezes se confunde com o personagem vendas, e onde as percepções são muito olhadas para si, né? Porque eu olho e acho que meu filho é maravilhoso. Aí, quando eu vou sair para vender, eu descubro que o mercado não olha com a mesma perspectiva que eu estava imaginando que ele era. Então, eu acredito que o momento da verdade continua sendo uma oportunidade para a gente ver isso em vendas, indicando que você está mais alinhado para o sucesso do que só um plano ou alguma coisa mais bem acabadinha. Tá? Tudo bem? Ok. Eu tenho uma pergunta também, Fadu, né? Mas é considerando um pouco aqui o cenário da nossa incubadora, tá? Das nossas empresas de base tecnológica. Então, eu tenho ali pesquisadores, né, que ao longo aí das suas pesquisas ficaram tempo em bancada, desenvolvendo as suas tecnologias, aí incubaram e viram que tinha potencial, né, essa tecnologia, e agora é o momento, né, de ver se o mercado, se o mercado adere a essa tecnologia, né, e se realmente tem potencial, e para isso nós temos as metodologias de validação, né, e para tentar investigar se o mercado compra esse filho, né, como você disse. Então, aí eu queria pedir assim dicas suas, né, considerando essa fase, né, esse primeiro passo. Hoje em dia, quando a gente pensa em marketing, né, ali, e aqui pensando só no marketing, não na venda ainda, né, mas a gente pode considerar, assim, milhões de ideias vêm à cabeça dos nossos empreendedores, né? Ainda mais quando você vê aí pela internet marketing de conteúdo, marketing digital, geomarketing, vamos conhecer o concorrente e tal. Então, vem várias coisas na cabeça, né? E eles perguntam, Lucas,
Mariana, por onde eu começo, né? Eu começo ali no meu LinkedIn, eu faço conteúdo sobre a minha tecnologia. Então, eu queria um pouco aí de dicas e conselhos seus para as nossas incubadas, pensando ali no start, né? Como eu começo a estabelecer um plano de marketing, um plano de comunicação. É mais ou menos nesse sentido a minha pergunta. Bom, vamos dar um passinho para trás, porque isso aí é a discussão nossa de todo dia, tá certo, Lucas? Então, primeiro, eu acho que a questão básica é o seguinte: se você, imaginando que isso aqui que está na tela está expresso, quer dizer, entendendo que você tem primeiro uma etapa de marketing, uma zona de transição até chegar em vendas, então, insisto, a zona de transição é a zona que vai garantir que você, ao chegar em vendas, estejam com todas as perguntas que vendas vai fazer respondidas, tá bom? Então, o que acontece? Eu acredito muito que você deve, à medida em que você já tenha coisas concretas, e isso eu estou te falando, ainda que em etapas incipientes, você deve testar junto ao mercado como forma de direcionar, tá? Então, na medida, eu brinco sempre, o grande problema, por exemplo, de base tecnológica, e a gente tem visto isso como experiência, é que muitas vezes as propostas chegam para nós muito grandes. Eu nunca me esqueço num trabalho de mentoria que eu fiz, inclusive, com a Inova, com uma pesquisadora que já tinha 2 patentes e estava esperando mais 2 para lançar o produto. Tá certo? Entendeu? Então, por exemplo, essa é uma discussão que, para mim, aflige muito. Tá? Mas Fadu, mas quando eu tiver as 4 patentes na mão, eu vou ficar imbatível. Eu falei, então, mas provavelmente a hora que sair, você já, né? Algum concorrente já te pegou no meio do caminho, né? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente ter a ideia de que o menos é mais nesse contexto do desenvolvimento, tá bom? Que é melhor você encapsular determinados arranjos tecnológicos e transformar isso em produtos vendáveis que vão, de alguma forma, acelerar o retorno, tá? Como é que a gente faz isso? Então, objetivamente, nesse momento, ainda que você esteja pensando grande, etc., na medida em que você transita de marketing para vendas, talvez os escopos mais práticos possam ajudar, tá? Então, essa é a primeira dica. Eu estou te falando porque eu já vi isso várias vezes. Aliás, é muito triste você sentar com um cara que tem 90% do produto desenvolvido e acabou a grana do PIP, tá certo? E aí ele fala assim para você, então, mas eu preciso de mais um pouquinho para terminar o desenvolvimento. Eu falei, cara, não é possível que depois de 3 anos trabalhando isso, você não conseguiu ter mínimos, né? Então, essa é a primeira dica. Então, entre o marketing e vendas, você precisa, de repente, ir trabalhando esses escopos, tá? De tal sorte que você tangibilize, transforme em algo tangível para o mercado. Segunda coisa, eu vou falar aqui uma outra coisa que sempre é nitroglicerina pura, né? Arranjos societários, tá certo? Então, junta lá, os caras são tudo jogador de bola, um belo dia, né? Fala assim, puta, somos amigos, participamos de churrasco, temos um monte de filho pequeno, participamos das festinhas de 1 ano. Puxa, vamos montar uma oportunidade para explorar? Beleza, ótimo. Você cuida disso, você cuida disso, você cuida disso. Isto, às vezes, é muito perigoso, tá? Principalmente quando a vertente passa pela área de TI, desenvolvimento de aplicativo e software. Isso fica sob responsabilidade de um dos sócios. Eu não estou dizendo que não é para fazer isso, mas eu estou dizendo, como você falou, tem que ficar muito atento. Por quê? Não raro, na medida em que você transita do marketing de novo para a zona de transição, e naturalmente você vê essa coisa indo em direção de um produto, de um serviço, de algo que vai atender uma determinada necessidade no mercado, você descobre que você fez a parceria errada. Tá certo, Lucas? Então, eu já vi gente que botou um namorado num projeto de startup, aí o namoro acabou, mas o sócio ficou. Tá certo? Então, tudo bem, estou fazendo aqui um caso limite,
Espero que vocês estejam dando risada, porque eu não estou vendo o rosto de ninguém. Mas, depois de 35 anos trabalhando com marketing e vendas e uns 8 a 10 anos com startups e com muitos empresários, acredite em mim, a gente já viu muita coisa que não faz muito bem ao projeto empreendedor. Então, de novo, o fato de eu começar um projeto empreendedor lá atrás, a gente tem que ter muita coragem, muitas vezes, de revisitar essa discussão. Então, note bem, eu estou citando alguns problemas. O que a gente deve fazer, então? Atento a isso tudo, a um senso muito crítico, eu acho que a ideia é ir caminhando e testando, tá certo? E pivotando. Tudo bem? Respondi numa linguagem. Então, tenha um mínimo produto vendável, ainda que seja uma coisa, né? No meu tempo era máquinas da União Soviética. Isso não é do seu tempo, né, Lucas? Era assim, existiam dois mundos antes de 89, né? Existiam as máquinas que eram feitas na Europa, que eram lindas, maravilhosas, e as máquinas russas, tá certo? Tá? As máquinas russas eram feias, incompletas, tudo feio, mas funcionava. Tá certo? Então, é mais ou menos o seguinte, não vai ser um parâmetro de engenharia alemã, tá bom? Mas, de repente, com a máquina russa, você já consegue testar o modelo. E o impacto e observar exatamente esse feedback. Esse feedback que interessa para nós. Tá? Até porque, na hora que chegar em vendas, o que nós temos que fazer, Lucas? Eu tenho que ter respondido todas as dúvidas que vendas precisa ter. Você concorda comigo? Sim. Com o risco de que, se eu não responder, eu, inclusive, posso ter um problema com a área comercial. Ela simplesmente pode olhar e não acreditar. Mas eu acho que a questão mais importante é essa. É fundamental que você vá caminhando e testando, tá? Ainda que, eventualmente, em propostas com escopo muito pequeno, mas esse feedback é fundamental para orientar. Tá bom? Ok, obrigado, Fadu. Fadu, tem uma pergunta aqui no chat do Renato, tá? Que vai um pouco nesse sentido, né? Ele fala assim: no desenvolvimento do plano de marketing, o foco de uma startup atualmente deve ser somente nas mídias digitais? Quando as mídias digitais ajudam ou atrapalham na hora das vendas em relação ao plano de marketing digital? Bom, vamos lá. Isso é uma discussão que não está. Essa é a discussão que ainda tem livro para ser escrito, tá? Se fosse nas mídias offline, eu acho que teria mais. Mas existe um consenso que é o seguinte: as mídias sociais, elas são fortemente orientadas para construir marca, tá? E elas são pouco eficazes para você vender. Tá legal? Então, de novo, quando a gente faz ações nas mídias sociais, eu estou te falando que eu faço isso rigorosamente todos os dias, elas têm um papel de, primeiro, me diferenciar pelo conteúdo, que é importante, mas, acima de tudo, o objetivo básico é garantir que a minha marca tenha um mínimo de recall, tá certo? As pessoas precisam conhecer. É para isso que serve as mídias sociais, tá certo? Tá? Existe um outro conceito, que aí é uma discussão, que quando você precisa vender, aí você vai trabalhar com o Google, tá? Pelo amor de Deus, não me crucifiquem, não me joguem aos leões, tá bom? Mas isso é vamos dizer assim, um anátema que você tem hoje no marketing digital. Se você quer vender, você precisa ir para o Google. Se você quer ser conhecido, você vai para as mídias sociais. Até por isso, os preços são relativos, tá? Como você, em princípio, olhando um funil de vendas, né? E aí, de novo, eu vou recorrer à minha experiência, quer dizer, imaginando que você está mais próximo de capturar valor, é por isso que ela custa mais caro, tá certo? O fato de você estar olhando para as mídias sociais, você vai ver que como elas estão mais distantes, então elas vão ser mais baratas. Tudo bem? Então, só para a gente parametrizar. O que eu acho? Eu acho que você, em se tratando de venda propriamente dito, eu acho que você teria que startar um terceiro, que são aí uma outra coisa, que são os seus canais de venda web, tá? E aí entra desde um marketplace clássico, como a gente tem aí, né? Se é possível.
longe de mim dizer que se... Né? Mas vamos falar. O marketplace americanas.com, né? Tem vários que tem uma abordagem, passando por marketplaces especializados, que eu acho que é inclusive o futuro. Eu acho que a gente vai ter um papel cada vez mais relevante desses marketplaces segmentados, já existem alguns, até você ter uma proposta própria de e-commerce, que, a meu ver, é o mais complicado e hoje mais difícil de você emplacar. Até porque você vai ter que disputar muito espaço na web e isso não é corriqueiro, não é simples, não é fácil. Então, seria essa transição aí dos canais online. Eu, particularmente, gosto muito da opção do marketplace, tá? Tem gente que não gosta, porque os caras são muito fominha, ficam com muito dinheiro, tá bom? Mas, gente, se você tiver, obviamente, um produto para isso, eles fazem acontecer muito mais rápido do que você e num custo-benefício muito menor. Se você tentar operar hoje na web um e-commerce, nada contra, pelo amor de Deus, eu não estou descartando a ideia nem a hipótese de ninguém, mas você precisa fazer muito esforço para conseguir um posicionamento, tá? Ainda que é possível na medida em que você tem um produto muito diferenciado, mas fora isso, é difícil, é muito complicado. Tá bom? Lucas, Ótimo. mais alguma pergunta? Adu, eu queria fazer uma pergunta. Opa! Ai, que medo, hein? Essas perguntas é tudo perigosa. Não, até nem sei aí se, enfim, se cabe muito. À vontade, eu estou brincando. A minha dúvida é mais assim, como você colocou, né, oportunidades e ameaças, eu queria saber as oportunidades e ameaças neste tempo de pandemia, né? Então, tem 1 ano já que a gente está vivendo dessa forma. Então, eu queria saber, da sua experiência, como a pandemia impactou e vem impactando as duas áreas, tanto marketing quanto vendas, né? O quanto que isso trouxe de mudanças aí, né, para as empresas terem que repensar como fazer um e outro, né? E se isso afeta diferentemente, por exemplo, algo que pode ser vendido pelo e-commerce e algo que não, né? Entendo que, né, tenha impactos aí diferentes e como sair disso, né? Enfim, é um pouco essa pergunta. Bom, eu vou vestir agora um pouco meus óculos de Poliana para ver as coisas positivas, tá bom? Assim, então eu acho que é o seguinte: a crise, eu não vou ficar falando da crise porque eu acho que isso é bobagem. Eu acho que, como qualquer crise estrutural, como a que a gente está vivendo, que afeta, ela reembaralhou o baralho. Então, as cartas que determinavam os modelos de negócio, vamos ser práticos, 80% dos modelos de negócio talvez não estejam hoje como estavam há 24 meses, 36 meses atrás. Tá certo? Então, nós temos, tirando aí alguns negócios muito específicos, de um modo geral, você vai ter. Esse reembaralhar, por isso que eu falei do óculos de Poliana, eu acho que é uma oportunidade para você repensar. Tá? E aí, de novo, gente, quando eu repenso, eu não estou em vendas, eu estou em marketing, tá? Bem? Porque ao repensar, eu estou falando do negócio de amanhã, não é do negócio de hoje. Mas Fadu, mas eu preciso resolver o problema para ontem. Bom, meu amigo, senta, respira, né? Toma uma cerveja. No meu caso, eu jogo golfe quando deixa, tá? Porque é a única forma de você não vai conseguir resolver um problema crítico, né? No olho do furacão, até porque a probabilidade, tá? Isso é uma coisa. Então, eu acho que para muitos negócios, e eu estou falando de experiência, nós temos vários clientes com quem a gente opera, que, salvo uma situação ou outra, estão andando muito bem. Tá bom? E as dificuldades também existem, mas são muito relativas ao negócio, não é propriamente ao mercado. Tá? As decisões foram tomadas. Então, eu acho que isso é uma situação. Então, positivamente, a gente tem um rebaralhamento. Isso, obviamente, abre todas as oportunidades. Tá? As maneiras são diferentes.
Veja que eu não acredito que só vai existir o mundo digital. Eu acho que isso também é uma coisa que o tempo vai dizer se eu estou certo, eu estou errado. Mas eu acho que essa questão não está posta desse jeito, tá? Mas, de qualquer forma, esse é o lado positivo. Qual é o lado negativo? Um negócio ele precisa de horizonte, né? Ele precisa de um horizon. E isso encurtou muito, tá? Então, por exemplo, tem determinados negócios que no modelo antigo não se justificam, tá? Então, determinados negócios. Eu mesmo tenho um cliente que me pediu para apoiar um negócio de família, tá? Há um ano atrás, eu até comentei com ele quando veio a crise, aí é uma questão meio de coisa de turco, né? Perdi o horizonte no negócio, eu tiro o pé. Gente, isso é instintivo, tá bom? Tá? Talvez coisa de papai e mamãe, tá? E eu falei para ele, olha, sem horizonte, puxa da tomada. Mas, blá, 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 voltou, ela continuou com o negócio, foi pedido para a gente apoiar, a gente foi lá, deu um auxílio para reposicionar. Agora ela puxou da tomada. Tá certo? Então, veja bem, um ano depois... Por quê? Porque perde. Então, a pior coisa, a pior ameaça para um negócio é ficar sem o horizonte, tá? E isso aflige, de um modo geral, boa parte dos negócios que você tem, tá? Está vivendo semana a semana. Então, essa é a principal ameaça. O que eu acho que a gente tem em termos de vendas? Agora, marketing eu já comentei, eu acho que é embaralho. Área de vendas. Meu amigo, eu, sendo muito prático, eu sou tudo o que der resultado fica. O que estiver sob júdice, questiona. Tá bom? Ah, mas Fadu, você é um Mengele, você é o cara mal do campo de concentração, você é filha de todo... Gente, se você tem uma área que tem um compromisso de primeiro atingir um ponto de equilíbrio, depois rentabilidade, depois market share, eu estou abrindo mão do market share da rentabilidade. Agora, o ponto de equilíbrio ela tem que trazer. Tá certo? Se não trouxer ponto de equilíbrio, está sendo rediscutido. Sim. De repente, você rebaixa o ponto de equilíbrio. Enfim, whatever, você tem que fazer. Sim. Então, vendas está sob esse intenso... Outra coisa, eu vou, de novo, voltar à luz das experiências que a gente tem vivido. Hoje, as visitas pessoais praticamente são mínimas, tá? Então, eventualmente, estratégias, por exemplo, operando, telemarketing, canais mais... Né? 84% da venda hoje passa por WhatsApp. Eu, por exemplo, preconizo, junto aos meus clientes, a investir em plataformas de WhatsApp. Já existem que gerenciam o WhatsApp da equipe de vendas, inclusive remota. Tá? Então, por exemplo, isso, eventualmente, é muito mais proativo no sentido de você capturar as oportunidades, gerenciar as dificuldades, do que propriamente você caminhar numa direção de manter uma equipe ou, enfim, uma coisa muito grande que pode impactar, inclusive elevar o risco do negócio. Tá? Pegar um cenário. Há um ano atrás, muita gente foi estimulada, na medida em que os negócios estavam, né, a tomarem empréstimos. Não foi? Muita gente tomou dinheiro em empréstimo. Tá? O problema é que, passado um ano, a situação agudizou e o compromisso em pagar continua. A pessoa está tendo que pagar. Porque agora, sem os benefícios de colocar as pessoas em casa e rebaixar os custos dessa mão de obra. Então, por exemplo, você imagina o cenário, Mariana, como ficou. Tá? Eu queria voltar aqui só para terminar esse gancho com o pessoal da base tecnológica. Amigos, eu acho que, de novo, se você estava achando que você estava perto do vermelho, de repente você voltou para o azul. Então, simples assim, tá certo? Pô, Fadu, 3 anos de dedicação, já estava com todas as maquetezinhas, né? Porque faz uns assim bonitinhos, né? Então, dá uma checada, volta. Ah, você vai dar trabalho, vai. Eu sou, francamente, eu tenho dúvidas, principalmente para produção de lançamento, mercado.
absolutamente reticente com relação a grandes conceitos. Já é difícil vender conceito, imagine num momento onde as pessoas estão contando as coisas e com horizonte. Tá bom? Legal. Respondido, Mariana? Sim. Não desista, pelo amor de Deus, não é para desistir, só que a gente tem que dar um pouco mais de cuidado, tá? Alguma pergunta nova, Lucas? Acho que não, Não, né? encerraram aqui as perguntas. É isso. Puxa vida, olha aí, eu não passei nem 300 transparências, chateado. Pessoal, então eu, antes de mais nada, eu agradeço muito, tá certo? De coração. Está aí o meu contato na Febraec. Agradeço imensamente à universidade e pode contar sempre comigo. Eu faço aqui, mas a Mariana sabe disso. Isso é uma forma que eu faço de retribuir o que eu recebi da universidade em tantos anos. Então, eu fico à disposição, tá bom? Agradeço a plateia. Eu vi aí chefe, amigo, um monte de gente, tá certo? Isso me orgulha muito, porque eu acho que eles gastarem um tempo para me ouvir, ainda mais do que já me ouviram, então isso me deixa envaidecido, tá bom? Então, fico aqui a mensagem, meus colegas da Febraec, tá? Estou à disposição, podem contar comigo. E qualquer dúvida ou pergunta, meu contato é aberto, tá, gente? Fiquem à vontade. Eu estou sempre à disposição, independente é sempre uma oportunidade de trocar experiências. Tá bom? Obrigada, Fadu. A gente que agradece. E eu queria reforçar que você falou lá no começo, 2 convites, né? O Fadu mencionou sobre o Desafio Unicamp. Então, o Desafio é uma competição de modelo de negócios que a Inova organiza. Qualquer pessoa pode participar, né? Tá com as inscrições abertas até quarta-feira que vem, dia 31. Então, vocês têm que formar uma equipe, escolher uma tecnologia da universidade para desenvolver um modelo de negócio em cima dessa tecnologia, né? Então, assim, é válido por vários motivos, né? Para ter a experiência ali, ser capacitado em modelo de negócios, né? Entender um pouco mais de uma tecnologia que, de repente, faça sentido, né? Para o seu negócio. E tem um prêmio também para quem ganhar, enfim, sempre bom também, né? E para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a nossa incubadora, então pode também mandar um e-mail para empreender, o Lucas coloca aí no chat para vocês, tá? Então, a incubadora ela tem 2 bancas de avaliação ao longo do ano, nós vamos ter uma agora dia 13 de abril, e para quem tiver interesse em participar, tem que enviar propostas até terça-feira que vem, dia 30 de março. Se não der tempo, né, para esse, no segundo semestre, né, dia 15 de setembro, a gente tem uma outra banca, e aí dá para mandar propostas até o finalzinho de agosto. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aqui na incubadora, manda um e-mail para a gente, visita o site também, e a gente fica à disposição também para tirar dúvidas. Beleza? Beleza? Beleza. Gente, obrigado então de novo. Obrigado, Mariana, Lucas. Obrigado a todo mundo. Fadu. Obrigada, Tá gente. Tchau, Bom dia tchau. para Um vocês. abraço, Tchau, gente. tchau. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.